Olá, boa noite. Boa noite a todos. Entre as várias vacinas desenvolvidas pelo mundo, os pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em conjunto com o Instituto do Coração, desenvolvem um imunizante contra o coronavírus a partir de partículas semelhantes ao vírus. Mais uma vacina que teremos aí produzida com tecnologia 100% brasileira? Nosso entrevistado hoje é o cientista e imunologista Gustavo Cabral de Miranda. Boa noite, Gustavo. Boa noite, muito bom estar aqui com vocês e falando sobre vacina, melhor ainda. Obrigado, Gustavo, pela participação. Também participa com a gente neste Band Entrevista o repórter da Band São Paulo, Pedro Ramiro. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Solange. Boa noite, Cláudio Nicolini, e a você que acompanha aqui o Band Entrevista. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada, Pedro. Gustavo, velocidade. Vamos falar sobre velocidade. Nunca se evoluiu tanto num curto espaço de tempo com pesquisa e evolução aí das vacinas, né? O coronavírus veio para acelerar todo esse produto. Nós já temos aí uma ideia de vocês estão em teste com essa vacina, como é que ela vai funcionar, como é que está sendo desenvolvida e quando devem começar os testes? Pois é, esse momento de pandemia a gente tem aprendido demais, inclusive como olhar para a ciência e seu desenvolvimento. O que nós temos hoje, por exemplo, eu estou com minha equipe aqui trabalhando no desenvolvimento de tecnologias para desenvolver vacinas. Inicialmente, quando eu voltei do exterior, eu voltei exatamente no início da pandemia, foi para desenvolver tecnologias para vacinas contra chikungunya, zika vírus. Nesse momento que eu cheguei, eu tive que adaptar para Covid. E assim nós estamos trabalhando, temos muitos resultados, já estamos definidos excelentes formulações, dose de resposta, obtemos aquele padrão de vacina que induz a imunogenicidade, que estimula o sistema imune de forma eficiente, mas tudo isso em modelo animal, porque também nós testamos segurança, e essa tecnologia está muito adiantada, tem muitos resultados. Agora, o que vai definir a sua sequência para chegar em seres humanos, por exemplo, para que possa ser licenciado, isso vai depender de vários fatores, não apenas de nossa parte. Por mais que a gente queira adiantar e obter o máximo possível, a gente precisa, primeiro, o máximo de mãos possível, utilizar mãos, que a gente precisa de pessoas. A gente precisa, por exemplo, conseguir suporte para chegar em seres humanos, que não é barato, isso não é barato. E isso vai depender e daqui a um tempo, quando a gente conseguir imunizar um terço da população, será que o olhar para a ciência e tecnologia vai continuar o mesmo? Se sim, nós vamos chegar com essas vacinas, não apenas para a Covid, mas com tecnologia para diversos outros alvos. Porque a gente precisa entender, nós também temos outros problemas para resolver. E esse foi o objetivo de minha volta ao Brasil. Foi para a gente desenvolver tecnologias para dengue, chikungunya, zika, assim como para a Covid. Doutor Gustavo, eu me lembro de uma entrevista que a gente fez aqui mesmo no Band Entrevista, no início da pandemia, e a gente falava da possibilidade do desenvolvimento de vacinas, ainda era uma coisa muito incipiente. Hoje as vacinas estão sendo aplicadas e há quase uma dezena delas no mundo já sendo aplicadas. E o Brasil, o senhor falando aí de boas notícias, que inicia um trabalho de desenvolvimento de vacina. Tem dinheiro para isso? Precisa de gente, é caro, precisa de dinheiro para investir em pesquisa, mais do que investir em pesquisa, desenvolver a partir de uma etapa que fica mais caro. A droga já se tem, a forma já se tem, mas tem que testar em humanos e aí vai muito dinheiro. Como é que está isso nesse momento no Brasil? O empresário brasileiro acordou? O governo brasileiro deu um pouco mais de valor para isso? É incrível esse ponto que você comentou. A gente fala só um exemplo da Moderna, por exemplo, testando no Brasil. O primeiro investimento que eles fizeram foi entre 800 milhões a 1 bilhão de dólares. Aqui nós não chegamos a 20 milhões no Brasil inteiro de reais. Então, assim, é diferente, é muito mais fácil, na verdade, para a nação, ou, na verdade, isso é cultural nosso, importar o que já foi produzido fora. Isso é muito cultural. Nós somos excelentes produtores de vacinas.
mas nós não somos tão bons assim. Na verdade, não é que nós não somos tão bons assim, nós não temos a cultura do desenvolvimento. Nós produzimos o que é desenvolvido no exterior. Nós Então, reproduzimos. A produção, o desenvolvimento é caro. E aí que está o problema no Brasil, é isso? é o que é o mais caro, na verdade, porque é a tecnologia, porque é o conhecimento. Porque imagine, quando a gente produz algo que o conhecimento é de fora, nós mandamos os royalties. Ao invés de fazermos, por exemplo, vou dar um exemplo, o Instituto Butantan, que produz soro antiofídico para a América Latina inteira. A gente recebe os royalties. Ou seja, aquele lucro tem uma quantidade de parcela de dinheiro que vem para aqui. E nós fazemos isso com vacinas e medicamentos para o mundo inteiro. Nós produzimos o que os outros desenvolvem. Então, é um desafio. Eu tenho 39 anos, né? Então, eu imagino que eu tenho pelo menos mais 30 anos aí fazendo ciência. Então, é um desafio, e isso é um desafio muito claro assim, para a minha vida. É investir em desenvolvimento científico e tecnológico aqui no Brasil. Não importa se vai ser apenas Covid ou se vai ser outros vírus. É um desafio de vida, desenvolver tecnologia aqui. Perfeito. Ok. Nós vamos à primeira participação do repórter Pedro Ramiro, direto de São Paulo. Bom, doutor Gustavo, no sentido de prevenção, falando um pouco de vacinação, a gente vê a imunização um pouco devagar aqui no Brasil, bastante devagar, aliás, e eu gostaria de saber se em países que estão mais adiantados, a imunização, a vacinação contra a Covid-19 já apresentou resultados muito benéficos à população, e gostaria de saber também quais são esses países, onde os resultados estão mais evidentes. Obrigado. Então, Pedro, excelente ponto que você colocou. Olha só, na verdade, o mundo inteiro está voltando não falar normalidade, mas está saindo, se livrando da pandemia. Aos poucos, uns mais, uns menos. O país que teve o que era o centro da pandemia, o maior desastre assim, que nós imaginávamos, era os Estados Unidos. Estados Unidos, ele comprou vacina mais do que o que seria necessário para a sua população. Porque é assim que acontece. Hoje nós estamos discutindo, por exemplo, negociação, compra de vacina. Isso era para ter acontecido em julho, agosto, setembro. Quando as vacinas entraram em fase clínica 3, aquela fase final, um país que tem uma boa organização, ela vai em cima e faz pré-compra, contrato de compra, para quando for licenciado nós obtermos. E assim foi feito, enquanto nós estávamos discutindo, desculpa a expressão, bobagens, ou desviando do foco, desviando da atenção. Então, esses países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, vários amigos pelo mundo que mudou assim para a Austrália, eles estão voltando à vida. Amigos mandando vídeos em estádio, em shows. Sabe, o próprio Israel, a gente fala tanto de Israel e Estados Unidos, por que não utilizamos como exemplo? Estados Unidos vai conseguir o tão desejado que a gente sempre fala, em breve, vacinar mais de 2/3 da população. Isso colabora diretamente com o controle da pandemia. O próprio Israel, os demais países do mundo inteiro estão voltando, enquanto, infelizmente, o Brasil é o risco para o mundo. O Brasil é o risco para os brasileiros e o Brasil é o risco para o mundo. Gustavo Cabral, vamos para uma paradinha rapidinha, a gente volta em instantes com o Band Entrevista, falando sobre esse assunto muito importante que são as vacinas. Até já. Estamos de volta com o Band Entrevista, que nesta noite recebe e conversa com o imunologista Gustavo Cabral de Miranda. A pandemia do coronavírus pode gerar um dano irreversível no futuro? Como é que está a produção da vacina contra a Covid-19 com tecnologia brasileira, Nicolini? Tem duas vacinas, Gustavo, que já foram anunciadas que foram para a Anvisa. Uma delas é do Butantan e a outra feita por alguns institutos, uma delas em parceria com a USP de Ribeirão Preto, que é a informação de que ela já voltou, tem que colocar outros documentos para que ela possa seguir, mas estão sendo estudadas para liberação. Tem esse trabalho de vocês que pretende chegar rapidamente à fase 3, tem bons resultados.
Você acredita que nesse ano de 2021 a gente vai conseguir ter uma vacina brasileira, o que barateia em muito a aquisição em larga escala, e a gente fala em Brasil, se falar em 2 doses, a gente precisa começar a falar de 300 milhões para ter uma imunidade de rebanho. 2021 consegue sair para, de repente, produzir para 2022 ou ainda está utópico? É possível sim. Por exemplo, se houver o licenciamento dessa vacina para teste em seres humanos, sim, é possível. A gente imagina que aqueles testes iniciais, fase 1 e fase 2, os estudos clínicos, ali levam uns 2 meses, por exemplo, para a gente fazer os testes. Por exemplo, como foi encaminhado pelo Butantan, dá para ter entre os 2 meses, 3 meses no máximo, já consegue resultado suficiente para poder encaminhar para a fase 3. Iniciando a fase 3 em junho, em julho, é possível ter esses resultados suficientes no final do ano. E isso é de extrema importância por diversos fatores. Por exemplo, além de termos nosso produto aqui, ter uma quantidade maior para combater, controlar essa pandemia, a gente precisa entender que o vírus chegou e chegou para ficar. Agora, o objetivo é termos vacina para mantermos as pessoas imunizadas e, caso havendo qualquer oscilação, qualquer foco da doença, a gente vai lá dar uma atenção especial e fecha. Então, outra coisa, será que essas vacinas vão ser suficientes, por exemplo, para não precisar de outras doses? Pode acontecer de precisar de outras doses. Muitas vezes, ter uma opção diferente pode colaborar com isso. Será que vamos precisar de estar anualmente, 2 anos, 3 anos? Então, é de extrema importância nós termos nossa tecnologia por questões de liberdade de um país, liberdade científica, e aí estamos falando também financeira e tecnológica, mas para o controle interno, inclusive para exportar para o mundo. Então, esse investimento precisa ser feito aqui também, a curto, médio e longo prazo e com estabilidade. Não adianta investir agora enquanto todos estão olhando e daqui 1 ano, 2 anos, o investimento em ciência e tecnologia vai lá para baixo e o que a gente fez vai pelo ralo. Quando você fala nesse investimento, a gente pode dizer que existe a boa e a má burocracia? Né? O Brasil, de repente, ele se atrapalha, é muita burocracia para ter esse suporte financeiro e existe ainda muita burocracia também em relação à Anvisa para a liberação desses medicamentos. Por exemplo, vamos citar a vacina da Janssen, o braço da Johnson, foi aprovada pela FDA nos Estados Unidos. Por que tem que passar por uma outra aprovação? Sim, sempre tem a boa e a má burocracia. Vou dar um exemplo de uma má burocracia. Eu consegui um financiamento de uma empresa. Embora não houvesse, não fosse um altíssimo investimento, já foi um processo para conseguir, daria para eu ter uma pessoa trabalhando comigo por 6 meses. A demora foi tanta para o acordo com quem me financia pelo Estado, em aceitar, entrar nesse acordo, precisaria aceitar, e era uma doação, que a empresa desistiu e passou para outro objetivo. Então, eu perdi esse suporte. 6 meses para mim, com uma pessoa trabalhando, é de extrema importância, tá? Então, tem essas coisas, burocracias que nos atrapalham demais. Agora está andando e tal. Tem a burocracia que é uma burocracia importante em relação à Anvisa, que é aquele que nos dá segurança. Por mais que a gente queira pressionar a Anvisa, a gente precisa ter cuidado, porque tudo que está em nossa volta, e a gente tem segurança desde uma água que nós bebemos e a gente sabe que não vai causar nenhum problema, deve-se ao acompanhamento dessa agência reguladora. Então, por mais que foi autorizado nos Estados Unidos, a forma de avaliação de encaminhamento de dados para lá é diferente para aqui. Nós temos uma população diferente, nós temos objetivos diferentes, temos exigências diferentes. E nós somos uma nação, nós temos nossa soberania. Porque, da mesma forma, a vacina de Oxford foi autorizada aqui e não foi autorizada também nos Estados Unidos. Uhum. Então, cada um tem sua peculiaridade, sua soberania para exigir algo de que o que venha para aqui seja seguro e seja eficiente. Um lote de vacina, por exemplo, que é produzido, ela pode ser diferente da outra.
Ok. Então, a Anvisa vai fazer essa avaliação e vai falar, esse lote é seguro para ir para a população ou não. Ok. Então, tem todas essas características da burocracia que, sim, favorece e nos dá segurança. Ok. Gustavo, a gente vai fazer a última paradinha no Band Entrevista, voltamos em instantes, não sai daí não. Último bloco do Band Entrevista, conversando hoje com o cientista e imunologista Gustavo Cabral, falando sobre o desenvolvimento de vacina aqui no Brasil para a Covid-19, produção 100% brasileira. Quem está com a gente é o Pedro, jornalista lá da Band São Paulo. Ele tem mais uma pergunta, pois não, Pedro? Doutor Gustavo, eu gostaria de saber do senhor com relação aos casos de reinfecção. O que a gente já vê, por exemplo, de reinfecção no interior de São Paulo? Quais são os casos mais evidentes e os sinais, os principais sinais? Os sintomas são os mesmos da primeira infecção ou há também uma piora no agravamento do caso? O que a ciência já tem registrado sobre isso? Excelente pergunta, Pedro. Excelente mesmo. Olha, sobre reinfecções, infelizmente, já é algo que a gente sabe que acontece. O padrão de resposta do corpo para a infecção tem demonstrado muita variação de pessoa para pessoa. Por exemplo, pessoas que desenvolveram a doença, ela tem uma proteção melhor para a reinfecção do que pessoas que não desenvolveram. Os sinais e sintomas, eles são padrões, são comuns. Tá? O que acontece? Naqueles primeiros 3 meses pós a primeira infecção, é muito difícil você ter uma reinfecção, que é um período que é a imunização natural, o seu corpo vai estimular o sistema imunológico para se proteger contra o coronavírus. Mas aqueles primeiros meses tudo bem, já dados mostram que há uma proteção. Mas posteriormente a gente tem oscilado muito, tem dados que oscilam muito. E por isso, com isso a gente controla, por exemplo, a vacina com esses dados. Olha, a gente precisa montar estratégias de vacina que sejam melhores do que a infecção natural. E é isso que a vacina faz a diferença. Mas sim, infelizmente temos a reinfecção. É difícil acontecer antes de 3 meses, e por isso, de certa forma, a gente precisa ter esse controle, mesmo pós-infecção, mesmo vacinado, a gente precisa continuar mantendo os cuidados. Em termos de piora ou melhora, a gente precisa ter o princípio da individualidade, de pessoa para pessoa. Essa vacina que vocês estão desenvolvendo, Gustavo, eu brinquei até que é engana muchacho, né? O fake. Vocês estão criando um novo vírus com as características parecidas, mas sem os efeitos do coronavírus para enganar o nosso sistema imunológico? A gente cria uma partícula que ela é igualzinha ao vírus, tá? É um boneco. Mas ela, se você vai olhar, você tem todas as características. O sistema imunológico, ele não tem essa capacidade nossa de olhar um boneco, de olhar algo e falar, olha, ali tem vida ou não tem. Ele só vai perceber que é diferente. Então, assim, com aquilo gera uma resposta imunológica, gera uma resposta para matar aquele boneco que não tem nenhum material genético, não tem nada lá, não vai ter o coração, não vai ter o nosso DNA, não vai ter nossa alma. Ali não tem a alma do vírus, ali não tem o RNA, não tem o material genético. E com isso a gente programa aquele bonequinho, aquela partícula, aquele vírus falso, que é um vírus oco, tá? Para estimular o sistema imunológico como a gente quer, de uma forma que ele induz a produção de células B, ou seja, a produção de anticorpos, outros componentes, como a gente diz, células T. A gente consegue induzir uma imunidade mais duradoura. Com isso, a gente começa a brincar, entre aspas, no laboratório para que essas estruturas sejam eficientes, sabe, eficazes e não causem nenhum problema, porque a composição toda é de proteína. Então, essa proteína não vai gerar nenhum efeito colateral. Esse é o mesmo sistema de todas essas outras vacinas? Essas já estão na Anvisa para fazer para humanos, a Butanvac, essa outra de Ribeirão Preto, e outras do Brasil ou não? Cada uma é de um jeito, Gustavo? Não. Cada equipe trabalha com uma plataforma diferente.
Essa tecnologia que eu trabalho, a gente trabalhava lá em Oxford e a gente já tinha desenvolvido algumas vacinas, por exemplo, para o Zika vírus, que eu tinha publicado, é a mesma estratégia utilizada para vacina para hepatite B, para HPV. Essa é a estratégia muito parecida, é a mesma tecnologia. Já, por exemplo, a de Oxford já é mais parecida com a Sputnik V, a da Rússia, a da Janssen. Tecnologia muito próxima, que é do vetor viral, ele já usa um vírus vivo. Um vírus que causa apenas um resfriado e bota um pedaço do coronavírus. A da Moderna e a da Pfizer, ele já usa a vacina de RNA mensageiro. Aí a Coronavac já usa o vírus morto, vou utilizar essa expressão, vírus morto, não existe vida, não existe vírus morto porque o vírus não tem vida. Cientificamente falando, ele já usa essa estratégia, que é a mesma estratégia para gripe, entende? Para raiva. Já outros grupos aqui já fazem montagens diferentes, pegam tecnologia e unem com a outra. Então, essa pandemia está também nos favorecendo, entre aspas, com esse suporte, a gente desenvolver diversas tecnologias. Porque o suporte que a gente está tendo está dando essa opção. E vários grupos estão trabalhando em diversas tecnologias que vão favorecer para ter vacinas contra a Covid, mas o pós-Covid, com o desenvolvimento tecnológico, pode ser maravilhoso se bem explorado. E assim a gente espera. O fim da pandemia e novidades aí no setor Muita de vacina, tecnologia, né? Exatamente, Nick. Gustavo Cabral, parabéns pelo seu trabalho nessa linha de frente. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Band Entrevista. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, prazer em recebê-lo. Até uma próxima. Obrigado, Gustavo. A gente agradece também ao Pedro Ramiro, jornalista da Band São Paulo, conosco hoje. Obrigado, Pedro. Obrigado, Solange, Nicolini, Dr. Gustavo, principalmente por esclarecer nossas dúvidas. Um grande abraço para você que acompanha aqui o Band Entrevista. E o Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com encontro marcado. Todo sábado, 10 para 7 da noite. Uma boa noite para vocês. Boa noite, até a próxima.